Tu sabes o quanto eu sou dependente do Senhor. Tu sabes que essa é uma noite especial, porque sempre que o Senhor está prestes a falar com o povo, todas as noites e todos esses momentos são especiais. E com temor diante de Ti, eu não quero atrapalhar a Tua obra nesse país. Sei que esse DVD, essa mensagem vão chegar a muitos e muitos lugares. E eu te peço, Espírito Santo, confirma a Tua obra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se o diabo tem a mídia nas mãos, o Senhor tem o planeta nas mãos. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, abre as portas que o Senhor tem, fecha aquelas que o Senhor não tem. Que muitas vidas, tanto aqui agora pessoalmente, quanto em todos os lugares que estiverem assistindo, sejam tocadas por Ti. Espírito Santo, queremos ver uma geração sendo mudada e transformada. Opera através de nós, que não seja eu, mas sim o Senhor através da minha vida. Opera e que haja corações abertos para ouvirem e praticarem a Tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Egmar, está gravando aí? Está com as fotos? Então, olha só. Queridos, esses dias... você está aqui? Tudo bom? Queridos, esses dias eu postei no Facebook da turma do Biga uma foto que mostrava o início dos tablets. E eu quero aproveitar esses momentos com vocês para trazer à memória o início de algumas coisas. Eu queria que vocês apagassem a luz aqui do púlpito só, do púlpito, e eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vamos lá, ver se vocês se lembram de algumas coisas. A primeira coisa, tá vendo que careca bonita? Vamos lá, as fotos. Quem lembra disso? Jubilula, armação ilimitada. Não, mas não é essa, é a outra. Mostra a outra primeiro, isso aí são os heróis. É a outra, Guimar, por isso que você tinha que estar lá, meu. Você tinha que estar lá que eu te pedi. Vamos lá, volta. Antes dos heróis, mostra a outra. Vamos lá, é o outro, é a outra pasta, depois a gente entra nessa daí. Também não é... Então vamos lá, quem lembra disso? O Bozo, se eu deixar meu cabelo crescer, eu fico igual. Só cresce. Quem tinha medo do Fofão? De abrir ele, achar um crucifixo, né? A gente tinha maior medo disso. Vamos lá, próximo. Esse aí é o início de muita coisa que desce ladeira, né? E olha o início do Xbox aí, ó. Atari. E a coquinha? Quem já tentou tomar essa coquinha? Não dá, calma aí, eu vou falando, não aperta, só quando eu falar. Vamos lá, outra. Esse é o início do pastor Cacá. O Cacá, ele foi um bandido e ele começou a usar droga nessa época. Começou com chocolatinho, fumando chocolate. Tá, início do Cacá. Vamos lá, próximo. Esse aí é o início do tablet, olha lá escrito. Filho, isso aqui era tipo um tablet. Aquaplay, quem lembra do Aquaplay? Vamos lá, próximo. Aí o Bozo, agora sim, vamos lá para os nossos heróis. Desenhos daquela época, vamos lá. Quem lembra desse? Era um cachorro que... eu não lembro o nome. É isso aí, Hong Kong Fu. Vamos lá. Olha o Hulk como era. Meu irmão, esse Hulk, ele corria, ele não pulava de uma montanha para outra. Ele era irado. Olha isso aí, eu acho que esse é o Jaspion, né? É o Jaspion. Vamos lá, outro. E esse aí, o gorila. Quem lembra disso? Vamos lá, próximo. Space Ghost. Alguém lembra? Próximo. Spectroman! Esse aí era irado, né? A luta contra o Boris, ou Goris. E vamos destruir o Spectroman. Animal. E o Thor das antigas. Né? Não era tão malhado como o de hoje. Próximo. E o Thundercats? Thundercats? Vamos lá. Next. E Ultra Seven? Esses dias eu ganhei um DVD e eu chamei meu filho. Meu filho está numa geração que a tecnologia é demais. Eu falei, filho, vem ver o que é efeitos especiais. Mas ele ria. Ele, que é isso, pai? Eu falei, isso aqui é originalidade. Vamos lá, próximo. O que tem? Aí o Jubilula, tem mais um. Aí repete. E esse aí? Caverna do Dragão. Nunca acharam a saída, né?
E aí voltou. Tudo bem, vamos voltar aqui. Tantos desenhos naquela época, né? João Grandão, quem lembra? O Gorila Gigante, Manda-Chuva, Pepe Legar, Coelho Ricochete, Herculoides. Quem lembra do Herculoides? Mas nenhum foi tão bem quisto, e ainda é, como o Super-Homem. Lançaram agora um novo filme do Super-Homem, eu ainda não fui ver, mas falaram que é muito bom. Estou até esperando o convite para a gente ir no cinema assistir esse filme. Mas, amados, Super-Homem, quantos aqui já amarraram uma toalha no pescoço e ficaram pulando de um sofá para o outro dizendo Super-Homem? Né? Alguns pularam da janela. Se deram mal. Eu não sei quanto a você, mas para mim, aquela capa do Super-Homem era tudo que eu queria. Eu sonhava ter uma capa como aquela. Uma capa vermelha, irada. E o que vem a ser uma capa? Repita comigo, uma capa é uma peça de roupa que você se cobre, se protege do frio e da chuva. Só que no mundo espiritual ele tem um outro significado. Fala assim, significa a cobertura que temos e a unção que recebemos. A Bíblia nos ensina uma história interessante sobre uma capa que fez toda a diferença na vida de um homem. Existiu um homem na Bíblia, um profeta de Deus chamado Elias. E ele era o cara, pensa num homem que tinha afinidade com Deus. E teve uma comunhão tanta com Deus, que ele não passou pela morte, esse cara foi trasladado. Ele não chegou a morrer. Só que, sabendo dos planos de Deus, porque Deus não faz nada sem falar com os seus servos, os profetas, Elias, ele sabe dos planos de Deus e ele vai atrás de alguém para substituí-lo. Alguém que ficasse no seu lugar como um homem de Deus para aquela geração. E você vê que desde tempos atrás, Deus sempre se preocupou com gerações. Ele sempre se preocupou em ter pessoas que o representassem. Ele vai atrás de alguém para substituí-lo. E nessa noite, Deus vai nos ensinar a importância de ter essa capa e as características de uma pessoa que possui uma capa como essa para tocar uma geração. Amém? Quem aqui gostaria de andar em uma unção sobrenatural como Elias andou? Quem aqui gostaria de ser lembrado e conhecido na sua geração como um homem ou uma mulher de Deus? Amém? Não aquela pessoa que quando morre, ainda bem que morreu, né? Era mó traste. Mas sim, passar e falar, essa pessoa marcou a minha vida, essa pessoa marcou a minha história. E Deus quer fazer isso com a gente. Então fala para o seu irmão, se você quer viver assim, você precisa de uma capa. Nós vamos ler então um texto que fala sobre isso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Abre aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, se você que está com ela no iPad, no iPhone. Liga aí, abra 1 Reis 19, versículo 19. Quem abriu, diga amém. Amém? Abriram aí? Diz assim, 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, ou a sua capa. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguia a Elias, repita comigo, seguia a Elias e o servia. Amados, essa noite nós vamos aprender algumas características de pessoas que não querem frequentar uma igreja só por frequentar, só para terem uma carteirinha para dizer, eu sou membro de uma igreja. Meu irmão, esse nunca foi o sonho de Deus. O sonho de Deus foi que você conhecesse a Jesus de tal ponto que você impactasse onde você está, tanto a tua casa, quanto o teu trabalho, quanto onde você estuda. Mas para isso, nós nos reunimos para aprender, para receber de Deus. Nós somos a igreja, esse aqui é um prédio, mas quando nós nos reunimos, há um poder quando nós estamos juntos e quando nós desejamos as mesmas coisas, quando está todo mundo indo para o mesmo alvo, querendo mais de Deus, amém? Esse é o objetivo de estarmos juntos, e existem características que vão distinguir os homens das crianças espirituais. Pessoas que vão viver sempre a mesma coisa, ou aqueles que vão viver, sempre além daquilo que o mundo diz. Deus é um
além. Deus é um Deus que faz você ir adiante. Deus é um Deus que faz você sempre dar 2 passos. Enquanto o mundo diz, você só pode dar 1 passo, Deus fala, não, comigo você vai adiante. Comigo você vai vencer. Comigo você é mais que vencedor. O mundo diz, você pode vencer. E Deus diz, comigo você vai ser mais que vencedor. Você vai vencer e vai vencer mais. Amém? Então vamos lá. Algumas características de pessoas que têm essa capa. A primeira delas, fala para o irmão do lado, quando você tem uma capa, você não... melhor, acho que essa frase não vai dar certo com a pessoa do lado, então eu vou te falar. Quando você tem uma capa, você não se torna uma pessoa exclusivista e egoísta. Amados, Elias, ele poderia ter sido o grande homem do Antigo Testamento. Ele poderia ter morrido com essa unção. Ele poderia ter sido colocado num pedestal, né? Se colocado num pedestal e dito assim: olhem para mim, não há ninguém aqui para me substituir. Eu sou o cara, eu tenho a unção, eu, e tudo eu. Mas você não vê essa atitude da parte dele. Antes dele antes dele ser trasladado, ele corre atrás para achar alguém para substituí-lo. E por que ele fez isso? Porque Elias entendeu que, repita comigo, não existe sucesso sem sucessor. Amados, é por isso que nós vemos em vários lugares da sociedade alguns problemas. Por exemplo, o pai que trabalha, rala, levanta uma grande empresa, mas não treina nenhum filho para substituí-lo. E quando ele falece, é questão de tempo para a empresa ser vendida e o filho voltar a trabalhar como funcionário. É a mesma coisa um pastor que faz tudo sozinho, não delega, não levanta uma equipe, e quando Deus o muda de lugar, o leva para uma outra cidade, a igreja sofre, porque não tem ninguém que estava junto com ele, sabendo do que estava acontecendo, compartilhando dos mesmos sonhos, indo para o mesmo lado. Agora eu te faço uma pergunta: você que exerce alguma função de liderança, tanto no trabalho ou na igreja, ou na sua casa, você tem passado seus conhecimentos à frente? Meu irmão, você vem aqui na igreja para aprender a ter uma conduta que atrai a glória de Deus onde você está, amém? A pergunta é, você tem ensinado aquilo que Deus está te dando? Você tem acompanhado que nessa igreja a gente não para de fazer seminário de liderança, alguns eventos a mais do que os habituais cultos? Porque, meu irmão, nós estamos buscando e buscando bastante. Tem uma equipe de madrugada enquanto você está dormindo e babando. Tem gente aqui na igreja orando, dizendo: Deus nos dá revelação, nos mostra a tua glória. E quando Deus mostra, nós não podemos ser egoístas e dizer: somos espirituais, vocês meros mortais. A gente tem que compartilhar isso. E a pergunta é: o que Deus tem te dado? O que você tem feito? Guardado, dito: não, isso é para mim, isso não é para mais ninguém. Um talento, um dom. Isso é incrível, porque, meu irmão, você tem preparado pessoas, ou você tem medo que alguém tome o teu lugar? No mundo eles ensinam isso. Não ensina o que você sabe para ninguém, porque ele vai puxar o teu tapete. Mas eu tenho uma novidade para te falar. Meu irmão, aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar aqui ou acolá. O cara pode puxar teu tapete aqui, ele abre uma porta maior, pode puxar até que uma hora ninguém consegue puxar tapete nenhum, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no... Mas o teu papel é não ser egoísta. O teu papel não é colocar todas as informações que você recebe dentro de ti e dizer: ei, eu não quero passar isso para ninguém. Agora eu te pergunto, quantas pessoas sabem do teu encontro com Jesus? Quantas pessoas você compartilhou? Cara, o que Jesus está fazendo na minha vida é algo maravilhoso, você precisa conhecer também. Pastor, ninguém me ouve, aí o problema é deles. Mas você tem falado? Você tem compartilhado? São bons tesouros, são pedras, é ouro que Deus tem colocado dentro de nós. Esse ouro tem ficado dentro ou está saindo dos teus lábios? Vocês estão aqui? Então, amados, nós não podemos ser egoístas, não podemos pensar que somos os únicos que temos essa unção. Atos 20:35 diz: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Fala para o irmão do lado: quanto mais você passar adiante, mais você vai receber. Eu não sei quantos de vocês já deram aula de um assunto, mas você começa a estudar um assunto, e quando você começa a dar a aula, você vira mestre, porque o fato de você dar a aula, meu irmão, acontece uma coisa muito louca, você começa a entender, só do fato de você estar explicando, você estar ensinando. Vocês estão aqui?
Presta atenção nisso. Deus não vai encher alguém de unção se esse alguém não passa para frente. Porque Ele sabe que se Ele encher muito uma pessoa, o vaso estoura, a pessoa pira e a pessoa morre espiritualmente. Aí não é só as minas que piram, mas os boys também. Então, aprenda a compartilhar e dividir aquilo que Deus tem te dado. Posso ouvir um amém? Segunda característica. Repita comigo. Alguém que tem uma capa é alguém que não voa, mas serve. Geralmente nós aprendemos no mundo que a capa te faz voar, né? A capa, você põe a capa e você tem poderes que ninguém tem. Você se torna um imortal. Se não encontrar uma criptonita pela frente, às vezes a mulher, né? Você chega, oi, prazer, qual é o teu nome? Criptonita. Que tem de criptonita acabando com muito homem de Deus, né? Sou imortal, nada me derruba. Meu irmão, sempre vai ter uma criptonita para te derrubar. Pode ser uma mulher, pode ser uma droga, pode ser alguma coisa que você, o teu ponto fraco. E para a mulher também, amém? Então, 1 Reis 19, 21, a parte B diz: então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eliseu poderia ter dito assim: ô Elias, é o seguinte, agora que eu sou o seu substituto, se você é o cara, eu vou ser o carinha. Eu quero que você faça uma capa com o símbolo do Palmeiras atrás, com uma borda de ouro. Eu quero um salário de tanto. Eu quero uma casa, comida, roupa lavada. Elias, se vira, eu vou ser o carinha, porque eu sei quem eu sou, você agora. Mas pelo contrário, Eliseu, mesmo sabendo da unção, da fama que Elias tinha, escute, ele não ficou fascinado com isso. Repita comigo: o glamour não chamou a atenção de Eliseu. Meu irmão, estava conversando com o pastor Kaká, ele falando assim: pô, pastor, como os crentes não sabem ser fiel no muito. E eu estava comentando com ele sobre o que Deus tem ministrado no meu coração. Estou escrevendo um livro. Eu creio que esse livro vai ser bem impactante na nação. Orem porque eu quero lançar ele até dezembro, amém? Amados, eu estou ensinando nessa igreja há muito tempo. Eu estou sendo mal interpretado por muita gente. Mas, meu irmão, Deus não vai... Quando Deus dá uma promessa, fala para o irmão do lado: Deus usa pessoas. Deus é dono da prata e do ouro, querido. Ele falou que o Brasil vai ser celeiro de missionários. Vamos implantar, vai enviar missionários para o mundo todo. Você acredita nisso? Qualquer lugar do mundo, você diz que é brasileiro, você é bem-vindo. Se você falar que é americano, tem problema. Se você falar que é argentino, meu Deus, te matam na saída, né? Tô brincando, argentinos. Mas brasileiro, você vai onde for. Eu tava em Cuba, aí eu fui trocar o dinheiro no hotel. Aí um cubano olhou e falou: brasileiro. Eu pensei que ele fosse falar Pelé. Ele falou assim: Anderson Silva. Eu falei: Anderson Silva, moleque. Meu irmão, nós somos conhecidos no mundo todo, bem vistos por todo mundo. Você acha que é à toa que nós somos bem-vindos no mundo todo? Claro que não. Deus vai cumprir essa promessa. Agora, você acha que o Eike Batista vai tirar dinheiro dele e vai enviar missionário, ou ele vai usar a igreja? O que você acha? Mas como ele vai usar a igreja se as pessoas não entendem sobre finanças? Se um pouquinho, se uma promoção te faz empinar o nariz, se uma promoção te faz, agora não preciso mais estar na igreja, agora não preciso mais conversar com as pessoas do lado. Meu irmão, as pessoas têm se perdido pelo glamour e Deus está falando: quem que eu vou usar? E alguns estão sendo levantados no Brasil e Deus está começando a usar esses, porque Ele usa pessoas. Meu irmão, Deus não vai enviar um anjo com milhões e dizer: quem está precisando abrir igreja? Você. E o anjo vai usar pessoas, mas pessoas que não se corrompam com o glamour, que não se corrompam com a grana. Porque, meu irmão, o dinheiro ele tem que tocar 3 coisas na tua vida: a Deus, a você e ao próximo. Se você não consegue ser fiel a Deus em dízimos e ofertas, não pense que vai tocar a tua vida. E muito menos, se você não consegue ser fiel a Deus, você nunca vai dar nada para pessoas. Vocês estão aqui? Uma época da minha vida, o meu sonho era ter 5 camisetas para usar uma a cada dia da semana. E final de semana, eu era moleque, eu falava assim: eu ando sem camisa. Era meu sonho.
Depois de uma época, por causa de alguns patrocínios de skate, eu ganhava tanta camiseta, tanta, e isso não parou até hoje. E, meu irmão, eu tô com uma mala gigante de roupa para levar pro meu irmão em São Paulo. Gigante. E eu chego no meu guarda-roupa e falo, caramba, o negócio não diminui. Mas, meu irmão, quanto mais generoso você é, mais Deus olha para você e diz assim, eu sei que eu posso derramar, porque você não pega e diz assim, ah, é meu, nossa, isso é meu. Esse é um problema no meio da igreja. Um pouquinho a mais faz as pessoas já... E aí qual é o problema? Mais fácil é atacar do que aprender o princípio. Olha aí, a igreja perdeu a visão. Aí o pastor tá... Meu irmão, desde que Deus começou a me prosperar, a única coisa que mudou na minha vida foi minha agenda. Porque o meu coração continua o mesmo, só que eu não consigo ter o mesmo tempo que antigamente. Tinha 400 pessoas na igreja, pô, agora tem muito mais. Então a agenda teve que mudar. Vocês estão aqui? E Deus começou a me despertar para algo. Ensina o povo. Eliseu olha para a capa de Elias. Ele olha para o cara mais famoso da época. E o cara mais famoso da época chega e diz assim, você vai ser meu sucessor. E ao invés de Eliseu dizer, uau, agora, ele começa a servir. Meu irmão, tá faltando Eliseu hoje em dia. Porque tá cheio de Elias, cheio de tesouro para dar. E tem poucos Eliseus que querem servir para aprender. Eu estava esses dias assistindo um DVD com os pastores de liderança. E aí eles falando, o pastor Bill Hybels falando sobre você. Quando você começa algo na sua vida, você começa com paixão. Ele perguntou quantos pastores tinham lá na plateia dele que começaram a fazer as coisas, servir a Deus na casa dos 20 anos. Aí uma galera levantou a mão. Ele falou, o que você tem para oferecer para o povo com 20 anos? Paixão. Você não tem experiência nenhuma. Só que tem muita gente que não acrescenta mais nada. Ele fica só com a paixão. Fala para o irmão do lado, mas depois da paixão tem que vir a habilidade. E como se adquire habilidade? Lendo, indo onde tem estudo sobre o tal assunto. No meu caso e no caso dos pastores, onde tem estudo de liderança, a gente sempre está indo. Esses dias eu gastei uma grana sobre DVD com DVD de liderança. Nós estamos há quanto tempo assistindo esses DVDs? Uns 3, 4 meses. Recebendo tesouro. E posso te falar? Todo mundo pastor, tem um monte de igreja para cuidar, pessoas querendo se aconselhar, mas nós estamos buscando esse tesouro. Meu irmão, tá cheio de Elias com tesouro para dar, mas está difícil encontrar Eliseu que venha dizer assim, cara, só quero estar no teu lado, me ensina. Hoje em dia todo mundo quer ensinar, né? Você vai falar, o cara, não, isso eu já sei. É da graça, estou na graça. Fala para o irmão do lado, a graça não é de graça. Para você receber a graça tem que morrer para você. Amém? A graça custou tudo. A graça custou o sangue de Jesus. Vocês estão aqui? Alô? Eliseu, ele se humilhou diante de Deus e de Elias. Ele entendia que antes de ser usado por Deus, ele teria que aprender. Fala para o irmão do lado, antes de ser usado, você vai ter que aprender. Muitas coisas, uma delas é ter paciência. Deus não usa impaciente. Estou falando nas dicas do Big há muito tempo. Impaciente Deus não usa. Vocês estão aqui? E é incrível. Parece que, meu irmão, errar é humano, mas cair no mesmo erro já é algo mais delicado. Amém? Então, Eliseu entendeu que a melhor maneira de aprender era colar em Elias e ver cada detalhe da vida dele. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu fui pra... Eu não conhecia o Bola. Foi uma ação de Deus eu entrar nessa igreja. E eu fui enviado para Floripa. Eu não sabia nem como era um culto do Bola de Neve. E quando eu ia para São Paulo, eu ficava olhando o Rina, eu ficava olhando os jeitos, como ele abria o culto, como ele apresentava uma criança. Porque eu precisava aprender. Já que eu estava entrando debaixo dessa visão, eu precisava ter o coração alinhado com ele. Amém? A pior coisa é quando você chega cheio de orgulho e diz, eu já sei. Eu poderia estar com uma igreja com 30 pessoas até hoje, se eu chegasse dizendo, eu já sei. E eu me achava o líder de jovens mais bem preparado do universo. Quando eu percebi que eu não conseguia liderar nem a minha própria gaveta de meia. Amém? Eliseu sabia que Deus ia cumprir cada detalhe das promessas dele, mas ele não ficou exigindo nada. Eliseu esperou o tempo necessário. Eliseu não disse, estou servindo a Elias tanto tempo, nada de ser usado. Tenho que ficar aqui servindo esse cara.
Quanto tempo na igreja sentado e nada? Cadê meu tempo? Cadê a minha hora? Amados, Deus vai cumprir cada detalhe das promessas dele na sua vida, amém? Mas Ele quer te ver dando o primeiro passo. Ele quer te ver parar de falar muito e fazer mais, amém? Ele quer te ver andando em santidade, mesmo sem cargo na igreja. Ele quer te ver parando de ser uma pessoa aqui e outra lá fora. Mas às vezes eu vejo pessoas que reclamam e perguntam por que ainda não estão sendo usadas por Deus. Agora eu te pergunto, fala para o irmão do lado, você está sendo fiel no serviço? Fala assim, está sendo fiel no mínimo? No pouco? Você está perguntando? Pergunta sério, fala assim, você tem sido fiel no pouco? Vou fazer uma outra pergunta, melhor até. Não precisa nem perguntar para o irmão do lado, eu te pergunto. Você tem se alegrado em Deus na tua atual posição? Ou você só vai ficar feliz quando você estiver pregando e tocando para uma multidão? Alô, músicos, vocês estão aqui? Meu irmão, Deus quer ver a gente sendo fiel nas células. Às vezes pregando para 5 pessoas. Às vezes, eu lembro da época que o Figura, que é o nosso baixista e presbítero, hoje casado, hoje virou homem sério, pai de família, graças a Deus. Mas eu conheci, né, a gente conheceu o Figura, era só Deus, piercing no mamilo. E aí, eu lembro que ele chegava para mim e falava, Bigard, eu não aguento mais pregar para as cadeiras, elas não se convertem. Nenhuma levanta o braço aceitando a Jesus, estou pregando para 20 cadeiras faz 1 ano. E hoje, Deus usando o cara, você fala assim, puxa, ele apareceu do nada ou ele foi fiel nas cadeiras? Para quem não conhece a minha história, eu fiquei 3 anos pastoreando uma igreja com 15 velhinhas. As mulheres tinham mais de 80 anos, 100, 135, 170, algumas idades assim. Eu tinha 30 cadeiras na igreja e a rua da frente da igreja era terra. E na época eu tinha que usar terno e o único terno que eu tinha era uma cor abacate. Lindo meu figurino. Tinha cabelo na época, meu cabelo era muito style. Pensa, cara. Aí eu chegava às 3 da tarde, lavava a igreja, ia evangelizar o bairro, entregar lá os convites. Aí chegava, tinha passado um monte de ônibus na rua, levantava o poeirão, vinha, caía já com a cadeira um pouquinho de água, tinha que limpar de novo. Aí chegava as irmãzinhas, as senhoras, não as irmãzinhas, né? As irmãzinhas. Elas chegavam e eu fiz isso durante 3 anos. Então eu aprendi naquela época que quem é fiel na vassoura, Deus dá o cajado. Agora as pessoas querem o cajado sem ser fiel na vassoura. Querem que Deus os levante. Deus, cumpre em mim o que o Senhor falou. E Deus fala, tudo bem. Mas começa do pequeno. O cara já entra numa empresa querendo ser gerente. O cara já chega querendo apavorar. O cara já... Bom, é isso aí. Deus, para o bom entendedor, minha palavra basta, amém? Deus quer ver você sendo fiel no seu serviço e no seu salário. Tem gente que pensa assim, pô, esse trabalho é tão ruim que eu não vou ser excelente em nada. Tem gente que diz assim, eu ganho tão pouco que eu não vou nem dar o dízimo. Irmão, se você não dá o dízimo do pouco, imagina do muito. Uma vez uma pessoa falou assim, né, para um pastor amigo meu. Falou, cara, é difícil dar o dízimo alto, né? Cara, eu não consigo mais, agora é muito dinheiro que eu dou para a igreja. Aí o pastor falou, vai, isso é fácil, vamos orar. Aí o pastor começou a orar, Deus, tira tudo que ele tem. Traz uma falência. Eu, para! Você está orando isso, pastor? Não, eu estou te ajudando a ser fiel a Deus. Quando você não tinha nada, você era mó fiel, cara. Você estava lá, eu podia contar com você, então é melhor tirar tudo. Eu preciso orar por alguém assim? Amém. Fala para o irmão do lado assim, se você quer mais unção, então aprenda a servir. Amém? Terceira lição. Repita comigo, alguém que tem a capa é alguém mais forte. É alguém que a deseja, que sonha com ela, que valoriza ela. Segundo Reis 2:9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Meu irmão, olha a pergunta: o que queres que eu te faça? Toda vez que Deus pergunta isso para algumas pessoas, as pessoas respondem certo essa pergunta, elas não são pessoas normais, amém, Shaina?
Amém? Elas não são pessoas normais. Uma vez Deus perguntou para um cara, escuta. Uma vez Deus perguntou para um cara assim: o que você quer que eu te dê? Em sonho. Esse cara olhou e falou: Deus, eu quero sabedoria. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e falou assim: porque você não me pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar isso, a sabedoria, mas vou te dar riqueza, e você vai ser o cara. De quem eu estou falando? Até hoje, meu irmão, se Salomão existisse hoje, Bill Gates ia ser office boy dele. Vocês estão aqui? Não houve um cara como Salomão. Alô? Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, o que você quer que eu te dê? Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Meu irmão, Eliseu foi o cara que trouxe fogo do céu. Eliseu poderia ter falado assim: ô Elias, tem uns caras me provocando, dá para jogar umas chaminhas de fogo na casa deles? Ele poderia ter pedido assim: pô Eliseu, já que eu vou te seguir, eu vou ser o cara, eu precisava de um camelo melhor, tração 4x4, total flex, com uma grama e areia. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas fala para o irmão do lado: por que ele não pediu? Pergunta para ele: por que ele não pediu? Responde para o irmão assim: porque ele tinha um foco. Meu irmão, ele tinha um alvo. E qual era o alvo dele? A capa. E o que eu estou querendo dizer? Era a unção. Elias olha para ele e fala: o que você quer que eu te dê? Ele na hora: porção dobrada. Meu irmão, se Deus aparecesse aqui agora, pum! Assustou, né, Shaira? Viu? Se fosse arrebatamento, você estava frita. Sem encontrar ele: ô, Shaina, ai, mas eu servi a Deus. É, mas você se assustou. Quem não deve, não teme. Pá! Acabou. Deus aparece pra você, congela. Já assistiu aqueles filmes que congela tudo e a pessoa começa a andar? Estátua. Aí, só você e Deus. Ele olha pra você e diz assim: filho, tá todo mundo parado, o que você quer que eu te faça? Meu irmão, para agora, ó, 3 segundos e responde só em pensamento o que você queria. É sério. Tem irmã dizendo: Deus, casar. Vai ter irmã dizendo assim: 5 quilos a menos. Vem em mim. Vai ter irmão dizendo: pô Deus, deixa eu pensar. Se aqueles caras bem desligados, né? Vai ter irmão puxando uma lista. Deus, eu já sei, ó, a lista inteira. Há muitos anos atrás, se Deus me perguntasse o que eu queria, eu ia ser um desses caras que ia puxar uma lista, ia falar tantas coisas. Deus ia falar assim: qual é a primeira? Eu falei: não sei, eu quero tudo isso. Vocês estão olhando lá? Tá mais bonito ver lá? Ah, beleza. Vocês estão aqui? Chegou uma hora que eu comecei a ver algumas coisas na minha vida. Eu comecei a falar: cara, nada é mais importante, cara. Nada. Eu tenho alguns amigos que estão perdendo coisas tão preciosas. Meu irmão, o que é mais importante? Ter uma casa ou um lar? Hã? Qual é a diferença? Tem gente que tem 5 casas, separado ou brigando, casamento destruído. Tem gente que não tem casa nenhuma, mora de favor com a sogra, mas ele tem um lar no quarto dele, paz. O cara fala: meu irmão, vou trabalhar, vou lutar para conquistar algo, mas eu tô feliz. Tem gente que está trocando o lar pela casa. Meu irmão, eu estou profetizando aqui várias vezes. Deus falou que vai levantar pessoas riquíssimas nessa igreja, amém? Que o meu desafio era levantar pessoas que não tinham nada e começassem a aprender a lidar com finanças para aprenderem a ter, amém? Agora, tem gente que está trocando, né? Deus, por causa das finanças, eu perco tudo
Deus nunca falou que ia fazer isso. Deus é um Deus de equilíbrio. Fala assim, Deus é um Deus de equilíbrio. Quando Ele quer te dar algo, Ele não precisa falar isso, mas assim, quando Ele quer te dar algo, Ele não vai te dar algo se a sua vida estiver desgovernada, estiver desequilibrada. A minha vida financeira que eu vivi só melhorou quando o nosso casamento melhorou, não foi ao contrário. Porque quando a vida financeira de um casal melhora, a financeira melhora e o casamento não, e depois o casamento melhora, é porque é baseado na grana. Já viu o casal que quando tem dinheiro tão bem, quando não tem dinheiro tão brigando? Agora quando o casal tá bem, sem nada, melhorou, recuperou, estão alinhados, não tem nada, estão tendo nada juntos, e aí vem o financeiro, meu irmão, é diferente. Vocês estão aqui? O que você pediria para Deus? Deus falasse hoje para você, o que você quer? Quero trocar de emprego. Cara, sabe, nossos olhos são tão limitados, cara. São 80 anos na terra, 90, 100 pra você ser bem zoado, assim. Tipo, tendo precisar de ajuda de alguém. Mas 80 anos bem vividos. Amém? E aí? Você vai pensar nessa terra? A gente tem orado aqui de madrugada na igreja, meu, e a gente tem falado, Deus, eu tenho uma igreja bonita, legal, uma galera legal. Tudo que eu precisava, o Senhor me deu, mas eu quero a Tua glória nesse lugar. Eu quero que quando eu estiver pregando, as pessoas me ouçam e comecem a falar assim, cara, Deus está falando comigo. E as pessoas sejam mudadas. Glória, unção de Deus. Mas para isso, fala para o irmão do lado, você tem que querer. Deus te conhece, querido. Deus conhece quando você dá uma resposta que o outro quer ouvir e não é o que você crê. Você já deu resposta que o outro quer ouvir? Perguntaram uma vez para um cara num trabalho, numa entrevista de emprego. Tal coisa. Opção A ou opção B? Aí a pessoa respondeu, posso responder qualquer uma das duas. Qual você prefere? Tipo na entrevista de emprego. Eu consigo falar, o que você quer ouvir? Eu consigo pautar a minha decisão. Meu irmão, Deus não usa pessoas assim. Deus usa pessoas de sim, sim, de não, não. Pessoas de posição. O que você quer? Talvez você veio aqui nessa igreja hoje só para ouvir isso. Deus usando minha vida para te perguntar, o que você quer, cara? E quando Deus entra, quando Ele é a prioridade, o resto se acerta. Deus, eu te quero. Aí Ele vem, te mói, te quebra e começa a consertar tudo que está no lado. Fazer tudo novo. Não faz novo. Aliás, Ele não conserta os cacos. Ele faz tudo novo. Amém? Amém? Quarta coisa que essa capa nos mostra. Fala para o irmão do lado. Alguém que tem a capa é alguém que morre para si. Segundo Reis 2, versículo 9. Abre aí, a gente está quase terminando. Quem está entendendo e ouvindo de Deus, diga amém. Segundo Reis 2, 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, olha o que ele diz, escute. Onde está o Senhor, Deus de... Não entendi. Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e ele passou a seco. Meu irmão, olha para mim. Ele não olha e diz assim, cadê o meu Deus que me chamou? Ele diz, cadê o Deus do dono da capa? O segredo. Se você perceber, todos os heróis que usavam capa, só os heróis eram conhecidos, as pessoas pessoais não. Meu irmão, quem era Clark Kent? Agora quem era o Super-Homem? Quem era mais famoso? Alô?
Quando nós somos revestidos por essa capa, nós somos transformados. Olha só, a capa te faz parecer com a pessoa que é a dona dela. E é para isso, e para isso acontecer, você deve morrer para os seus desejos, para as suas vontades. O que você acha que o Superman sentia? Que o Clark Kent sentia quando ele sabia que a mulher, como é o nome daquela mulher lá, jornalista? Lois, essa aí. Essa mulher, quando ele sabia que ela era apaixonada pelo Superman e não por ele. Ela era apaixonada pelo dono da capa, não pelo cara que estava atrás da capa. É uma alusão? Tudo bem, mas olha agora biblicamente o que eu quero te dizer. Trazendo para o mundo espiritual. Quando você pede uma unção, uma capa, quem é o dono da capa? Quem é o dono da unção? De onde vem a unção? Significa, amados, que Deus vai te usar sobrenaturalmente, mas você nunca vai receber nada por isso. Você não vai receber glória. Você já viu gente triste porque o pastor não falou obrigado, porque ele fez um trabalho na igreja? Pô, ninguém agradeceu. Meu irmão, o pastor é a profissão ou o ministério mais ingrato. Porque se tudo dá certo, glória a Deus. Se tudo dá errado, o pastor é um pilantra. Não é? O diabo foi feio, né? Tipo, o pastor ele nunca recebe, e é isso que Deus está querendo ensinar, mas nunca vai receber mesmo. A glória tem que ser dada para quem? Para quem? O que João Batista falou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Amados, isso inclui morte. Porque o nosso eu, ele quer falar mais alto. O nosso eu quer dizer, caramba, eu canto muito, eu toco muito, nossa, eu prego demais. Olha quantas pessoas aceitaram a Jesus por causa da minha pregação. Olha quantos foram curados por causa da minha oração. Mas é nessa hora, escuta só, quando você começa a ser foco das atenções, é que os céus param para ver sua reação. E ele dizia aí, tá todo mundo te olhando, porque a árvore que começa a dar fruto vai aparecer, amém? E quando começa a aparecer, os céus param e falam, e aí? Parece aquela torcida, assim, tipo de anjos. É agora, é agora. E quando o cara dá uma resposta errada, quando o cara vai fazer o gol e não faz, os anjos não acreditam, que resposta é essa? Fala para o irmão do lado, Deus só joga com time vencedor. Então ele espera que você faça o gol. Ele espera que quando ele fizer algo maravilhoso na tua vida, você possa dizer, cara, eu sei quem foi que fez. Quando os meus amigos de 10 anos, 12 anos atrás me veem hoje, eles nunca falam, caramba, como o Bigard é bom no que ele está fazendo. Sabe o que eles falam? Glória a Deus. Deus cumpriu tudo que ele prometeu na vida do Bigard. A glória tem que ser dada a quem? Quem está aqui? Meu irmão, uma vez eu ouvi falar que o pastor Jorge Linhares foi pregar numa igreja. E ele foi convidado para pregar na igreja. Aí só que era começo de ministério, ninguém conhecia ele. Não deixaram ele entrar na igreja, fizeram ele pegar fila. Ele ficou na fila para entrar na igreja, queria pregar. Ele ficou lá na fila, entrou. Você está aqui na fila? Tinha que ficar aqui. Não foi aquele cara que chegou, eu vou pregar, eu sou pregador da noite. Meu irmão, como Deus ama fazer isso. Pegar pessoas que não são para confundir aquelas que são, amém? Eu preciso te dizer que essa é a atitude de alguém que tem a capa da unção de Deus, a capa que faz a diferença. E meu irmão, para acabar, essa é a capa que te leva a um nível maior de intimidade com Deus. Quando você tem essa capa sobre a sua vida, você deixa de ser egoísta, você compartilha, você aprende a servir e não ser servido, você se torna alguém que sonha com isso, você almeja isso. Se Deus falar, o que você quer? Quero mais de ti. Mas e o resto? O resto é consequência, Deus. Eu quero te sentir, eu quero ser uma extensão tua. É ser apaixonado por Deus, não importa se você tem 30 anos de crente. Meu irmão, eu já me converti, eu tinha 91. Foi em 91. Eu tinha 16 anos, tinha 91. Nossa, pastor, você está conservado, hein? Foi em 91, tinha 16 anos. Eu nunca estive tão apaixonado por ele como agora, com 38 anos. 39, dia 9 de outubro, só um parênteses. Sabe, você se torna alguém que morre pra si, você começa a se preocupar. Sabe o que é morrer pra você? Você se preocupa mais com o que Deus está pensando do que o que estão falando de você. Ah, estão falando de você, sério? Pô, cara, Deus está triste com você. Opa, vamos rever. Onde eu preciso mudar. Uma vez um irmão mandou um e-mail para mim.
estão falando mal de mim nas redes sociais. Eu falei, larga as redes sociais. É simples. A gente nunca vai agradar todo mundo, amém? Nunca, nunca. Não pensa. Você pode, meu irmão, fala assim pro irmão do lado, o povo tem memória curta. Você pode ajudar o cara, eu já falei numa mensagem isso, você chama o cara, chega na tua casa e fala assim, ô, preciso de uma ajuda, cara. Tu não tem um lugar pra morar, você deixa ele entrar na tua casa, você tira teu filho do quarto, coloca teu filho pra dormir embaixo da pia da cozinha. Tô sendo bem, me ajuda na palavra, radical. Era trágico ou drástico, uma coisa assim que eu ia falar, mas tudo bem, radical serve. Aí o cara chega e começa a dormir na casa, no quarto do teu filho. Você acorda meia-noite, o cara tá lá de cueca tomando leite. Tudo bem. 30 anos depois você chega e fala assim, irmão, 30 anos depois, tá na hora de, né, dar um ar, dar um rolezinho. O cara tem a manha de sair da tua casa, dizer que você é egoísta, que não cuida dos caras, de ninguém. Já aconteceu isso com você? De ajudar pessoas, você dá de tudo pra pessoa, e quando a pessoa sai, você ainda é ruim. Você fala, cara, você queria o que? A minha alma? Você é o diabo, prazer. Porque tem gente que só falta isso, é o diabo que quer nossa alma. Uma vez eu devia um dinheiro pra uma mulher, eu devia R$1.500, estava dando uma casa que valia 10 mil, faz muitos anos isso. E a mulher me xingando, eu falei, você quer mais o quê? Eu tô te dando tudo. Daí ela olhou e falou, a tua alma. Mas isso foi em pensamento, eu fiquei olhando, eu falei, ela deve ser o diabo, não é possível. Pessoas ingratas, memória curta, você nunca vai agradar todo mundo, querido. Então, né, quando você começa a morrer pra você, você não tá nem aí com o que falam. Você tenta fazer o melhor para as pessoas, mas você fala, Deus, eu tô te agradando? Eu fiz o melhor pro Senhor? Preciso pedir perdão? Tá bom, vou lá pedir perdão, porque eu quero te agradar. Amém? Mas você não se preocupa com o que estão falando, você se preocupa com o que Deus está pensando. E essas são características que fazem lembrar alguém muito conhecido por nós. Se você parar para pensar, Jesus Cristo teve todas essas características. Ele teve essa capa sobre ele. Eu vou ler um dos últimos textos da Bíblia, da mensagem de hoje. Não é o último texto não, mas vamos lá, um dos últimos. Lucas 4, não precisa abrir. Lucas 4,16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que parte interessante. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amados, Jesus sabia quem era. Contudo, ele não foi egoísta. Ele nos amou sem que nós fizéssemos nada por ele. Ele se entregou por nós, sendo nós nem merecedores. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor de seus amigos. Alô, vocês estão aqui? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele não foi egoísta. Outra, ele serviu, ele lavou os pés dos seus discípulos, nos dando exemplo. Mateus 20:28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão, Deus te chamou para dar a segunda face. Deus te chamou para estender a mão e não apontar o dedo. Amém? Hoje no meio cristão brasileiro tem muita gente boa para apontar o dedo e poucos para estender a mão e dizer: cara, estou aqui. Alô? Ele serviu e ele sonhou. Ele desejava cada um de nós. Jesus um dia disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por que ele fez isso? Se ele sabia que ele ia tomar um couro, que ia ser pregado, ia ser esbofeteado. Meu irmão, não foi fácil o que ele passou. Por que ele fez isso? Pergunta para mim por quê. Pergunta mais forte. Porque ele viu você. Ele viu a gente. Ele falou: cara, tem um povo que precisa disso. Ele passou por cima da morte por nossa causa. Ele sonhou com isso.
Às vezes as pessoas deixam ele por coisas tão pequenas, né? Ah, eu frequentei a igreja uma época. Ah, você andava com Jesus? Andei. Jesus, o Cristo, né? Ah, sim. Já falei com ele uma vez. Ele, cara, sonhou com você, meu. Ele morreu. Jesus, pra si. Alguém que tem a capa é alguém que morre pra si, né? Jesus, ele é Deus, o céu é a sua habitação. E por que ele deixou um lugar tão bom para vir sofrer na terra, ser rejeitado, apedrejado e maltratado? Porque ele queria que o Pai aparecesse. Ele queria que o dono da capa fosse glorificado. Para terminar, João 5,30 diz: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, na forma porque ouço eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Deus, repita comigo, Deus foi glorificado através de Jesus. Amados, eu quero essa capa sobre a minha vida. Sabe, eu quero que as pessoas conheçam esse lugar como um lugar da habitação de Deus, não um lugar que tem uma prancha. Isso aqui é um detalhe, isso aqui é uma decoração. Mas o que nós estamos servindo e vivendo tem que ser mais forte. Mas eu preciso querer isso, eu preciso morrer para mim. Tem hora que eu preciso engolir o sapo, a Vitória Régia, a lagoa, tudo, e dizer: Deus, importa que o Senhor apareça e não eu. A Bíblia diz que em Mateus 7, para terminar, esse realmente é o último versículo, Mateus 7,7: pedi dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas ao que lhe pedirem? Para terminar, sabe o que Deus quer? Que você diga: Deus, eu quero essa capa. Porque se você quiser e desejar, Ele vai derramar sobre você. Amém? A única diferença minha e tua é que eu estou num lugar mais alto. Mas se eu não buscar essa capa, eu vou ser só um profissional da fé, falando, aprendendo a pregar, aprendendo a ministrar a palavra. Mas, irmão, estou longe de ser isso. Eu quero a capa. Eu quero sumir nessa capa. Eu quero que o dono da capa apareça. Por isso que eu não tenho medo de chamar pastor Sal, pastor Cacá, os pastores para pregar aqui. Por isso que eu não fico pastoreando a igreja sozinho. Tem gente que liga para cá: quero falar com o pastor Bigard, e as secretárias dizem: ó, ele não tá, mas tem 5 pastores aqui. Tem dia que tá pastor Fabinho, pastor Lipe, Careca, Cacá e o Sal para aconselhar. Pensa se eu não tivesse debaixo dessa capa. Pô, esses caras, os caras estão de acesso, com acesso à igreja. Os caras vão ter acesso ao povo, vão gostar mais deles do que de mim, meu irmão. O cara que tem a capa, ele não está nem aí. Ele fala assim: meu, eu preciso sumir para Deus aparecer. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos essa noite, abaixasse sua cabeça um pouquinho. E eu queria fazer 2 orações. Não vai embora, é bem rápido. A primeira oração, eu queria que você entendesse, querido, sério mesmo, de coração, meu, que quando Jesus Cristo falou: queridos, quando Jesus ele falou assim: não faz o que eu quero, Jesus, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Ele estava olhando para você, e cada martelada, cada prego que entraram nas mãos dele, que entrou nas mãos e nos pés, cada sangue, cada gota de sangue, ele estava olhando para você. Ele estava dizendo assim: puxa, eu fiz tanto por ti, mesmo você não merecendo. O mínimo que eu esperava era você querendo me buscar minha face, era você querendo mais de mim. Nessa noite, queridos, de olhos fechados, eu não quero te constranger, mas eu acho que Ele é digno da tua adoração. Eu acho que Ele é digno de receber a tua devoção. Eu acho que Ele é digno de receber um cartaz dizendo: você é o número 1 da minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu amo muito mais a Deus do que a minha esposa. E o meu amor a Deus me faz ser fiel à minha esposa. Se fosse o contrário, eu estaria aflito.
Meu irmão, que número que Deus está no teu coração? As suas atitudes mostram que Ele é o primeiro ou que Ele é o terceiro, o sétimo, décimo. Ele ser o primeiro de novo. Deixa Ele ser o primeiro de novo. Se você nunca teve uma experiência com Jesus Cristo, de olhos fechados, eu quero te convidar a ter. Mas eu quero convidar você também que está se afastando dele por besteira, por criancice, querido, por bobeira, por coisas da carne. Aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu irmão, aprenda a morrer para você, cara. Jesus sofreu por tua causa. Será que a gente não pode passar por cima dos nossos erros, dos nossos achismos, para estar mais perto dele? Se você quer ou entregar a tua vida para ele, ou reconciliar a sua vida com ele, de olhos fechados, eu não vou pedir para você ficar em pé, nem vir aqui na frente. Eu quero te preservar, mas eu preciso orar por você. Pastor, isso é para mim. Chega, meu. Chega de estar muito vivo. Eu quero essa capa, eu quero entregar minha vida para ele, me reconciliar com ele. Levanta a tua mão direita comigo se você quer viver isso. Isso é atitude, querido. Isso é atitude. Você que está com a tua mão erguida, repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão. eu te peço perdão, porque eu coloquei tantas coisas à frente da minha vida. minha vida. Eu te peço perdão, Eu te peço perdão, porque eu te tirei do primeiro lugar. porque eu te tirei do primeiro lugar. Eu pus outras coisas. Eu pus outras coisas. Mas nessa noite, eu declaro, em nome de Jesus, que nada, nem ninguém tomará esse lugar novamente. Senhor Jesus, Tu és o número um. Minha vida A minha vida está nas Suas mãos. está nas suas mãos. Me perdoa, Me perdoa, porque eu troquei porque eu troquei a Tua presença por outras coisas. Mas nessa noite, eu volto para Ti. eu volto para Ti. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Me ajuda como agir. Me ajuda como agir. Mas a partir de hoje, Tu serás o número um novamente. Eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo. Que nasceu. Cresceu. Morreu. Mas ressuscitou. Por mim. E eu entrego a minha vida para Ti. Em gratidão. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essas vidas, por essas mãos erguidas. Essas pessoas que talvez nem ergueram as mãos, mas dentro do coração fizeram essa oração, que estão quebradas por dentro, dizendo: por que eu fui tão ignorante de tirá-lo como número um da minha vida? Eu te peço, ajude-os a como agir nesse momento. Não há nada mais importante do que o Senhor em nossa vida. Não há casamento mais importante, não há parte financeira mais importante, não há nada. Nós queremos um lar, Senhor. Nós queremos a Tua paz, nós queremos a Tua capa. E eu te peço que esses que estão com as mãos erguidas sejam tocados de uma forma muito profunda nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua decisão.